O acesso dos trabalhadores aos recursos do FGTS continua na mira do Ministério do Trabalho. Sem apoio no Congresso para aprovar medidas que acabem de vez com o saque aniversário, o ministro da pasta, Luiz Marinho, quer propor ao Conselho Curador do fundo que suspenda a antecipação do saque, medida que funciona como um empréstimo bancário. O Marinho, ele explica o seguinte, que ele tem recebido reclamações nas redes sociais de trabalhadores que usam, né, a pessoa endividada está lá reclamando para ele que está vindo um dinheiro para ela pagar e não pagar os juros do banco. É isso que ele está falando. Você acredita? Nem eu. Né? Então, na rede social, ele recebeu um monte de reclamação, de gente que usa essa linha e, como consequência, ficam impossibilitados de acessar o FGTS em caso de demissão. Ainda que a antecipação não seja um saque do fundo. Agora, pera aí um pouquinho. Imagina assim, tá, aí eu vou pegar agora, faço saque aniversário, aí quando eu for mandado embora, eu não vou pegar mais. Mas quando eu for mandado embora, a mixaria que eu pegar, que rende menos de 0,5% ao mês, se é que rende isso, para pagar a dívida que eu estou com o banco, que corre a 8% a 12% ao mês, é uma matemática sensacional. Bom, como é que é? A pessoa, ainda que essa antecipação não seja um saque do fundo, o valor precisa ser contingenciado, segundo o Ministério do Trabalho. Por isso, o governo avalia que a mudança também pode melhorar o resultado líquido das contas do FGTS e impactar políticas públicas de habitação e saneamento. Saneamento que ele quis, né? Saneamento que ele quis acabar, né, com aquele decreto que foi derrubado. Bom, com o saque aniversário, anualmente o trabalhador ele pode retirar parte do seu saldo do fundo de garantia, mas ao ser demitido só tem direito a sacar o valor referente à multa rescisória e não o valor integral da conta do FGTS, como ocorre no saque decisão, no saque rescisão. Bom, é isso aí. Nunca teve tanto brasileiro endividado, Deise. Sabe que a gente começa a tentar formar um raciocínio. Eu estava escutando tu falar aqui, eu estava tentando formar um raciocínio, mas não dá, porque a economia brasileira, ela tá uma bagunça tão grande, que daí tu começa a notar, eu escutando o Pavinato falar, como é que é? Sabe, não faz sentido, nada está fazendo sentido. O que eu acredito que vai acontecer diante dos fatos, né? Então, em primeiro lugar, a gente tem um aumento no salário mínimo de R$18, mas tem um Estado inchado, obeso e ineficiente, né? Mais ou menos o mesmo modus operandi do Lula 2 ali, né? Essa questão do galípolo aí no Banco Central, o Haddad, ele tem sido visto um pouquinho melhor pelo mercado, porque ele não é tão gastador. Ele já deu algumas declarações, inclusive, que ele era contra esse estado gastador do Lula aí. É por isso que ele gera alguns incômodos. Mas o que eu acredito que é a grande estratégia do Lula, ainda mais assim, quando a gente começa a acompanhar essas notícias novas e essa bagunça que está acontecendo, o Lula está fazendo, se a gente reparar, desde antes da posse dele, em 1º de janeiro, ele está fazendo o Campos Neto sangrar, porque é uma herança do governo Bolsonaro. Não tem como o governo, em 2 dias, Lula assumiu 2 dias depois, já diminuiu os juros, a economia começou a crescer, ainda mais depois de uma pandemia, de uma guerra que tem impacto no Brasil. Não existe isso, mas o Lula faz o Campos Neto sangrar, vai continuar fazendo isso. A gente já esqueceu completamente arcabouço fiscal, reforma tributária. A médio e longo prazo, o que vai acontecer? A gente vai ter um aumento de impostos, sim. Eu não duvido que a CPMF volte até o ano que vem, a médio e longo prazo, essa CPMF vai voltar. E o arcabouço fiscal, que deve ser aprovado, não sei mais se vai ser aprovado, ele vai sair completamente desfigurado. Então, o governo Lula ele vai achando outras pessoas para colocar a culpa. Então, primeiro é o Campos Neto, depois é o Haddad que colocou o galípolo no Banco Central, aí daqui a pouco o arcabouço fiscal que não vai ser voltado. E o arcabouço... Daqui a pouco o Campos Neto sai do Banco Central... Aí vem a Dilma, que foi fazer um estágio lá no Banco do BRICS. Mas dá para piorar ainda. Dá para pior ainda. E tu tocou num ponto aqui no início do programa que eu acho que é fundamental, que é a reforma administrativa. Não existe a menor possibilidade da reforma tributária funcionar sem reforma administrativa. Então, aliás, as coisas são ao contrário. Porque, assim, qual que seria o mundo ideal? Você faz uma reforma administrativa que controla as despesas. Você faz uma reforma tributária que gera insegurança na receita. Então, você tem uma margem de segurança. E depois você faz o arcabouço fiscal. A gente está fazendo... Aqui é o contrário. Você vê, olha o encadeamento de coisa, senhores. O encadeamento de coisa é o povo endividado,
50% do quadro brasileiro falou, ó, entreguei para Deus, vem tirar minha carteira de motorista. Tá assim. Aí, ele vendo, né, o povo nessa situação, o povo brasileiro, Yanomami, você vê como ele não se importa com ninguém, né? Não se importa com ninguém. Aí ele sugere ainda, através do ministro do Trabalho, que é o Luiz Marinho, e através dele, por quê? Porque ele já chamou a atenção dos ministros lá atrás, quando eles falavam coisas sem consultar o Lula. Então, se o Luiz Marinho falou isso, ele falou com o Lula antes. A gente vai lembrar aquela reunião que ele puxou, em especial do Luiz Marinho, por ter dito algo à imprensa sem consultá-lo antes. Então, o Lula sabe. Aí o brasileiro está endividado, metade da família dos brasileiros não pagam mais a conta, e se alguém faz Uber ainda dançou, porque não vai fazer sem carteira, se fizer, e acho que não vai conseguir. Aí ele ainda quer tirar o saque aniversário, com uma desculpa esfarrapada de que a pessoa endividada está reclamando que vai entrar um dinheiro para ela pagar a dívida. Isso é muito... Não, isso é muito... Aí, ainda, o Lula já apresentou, né, 12 propostas para arrecadar mais, ou seja, para tributar mais. Enquanto isso, ele roga ao mundo para tirarem a faca do pescoço da Argentina. Ao mesmo tempo que ele releva as dívidas de Cuba e da Venezuela contra o Brasil. Sim. O que este homem quer, Fernando Holliday? Sem falar na guerra da Rússia, né? O que ele quer, Nicoli? A questão para mim é o seguinte, tem 3 pontos muito importantes nessa ideia genial do Luiz Marinho. Aliás, assim, eu nunca faço ofensas pessoais, assim, eu sempre critico as ações. Agora, eu queria ler pensamento para entender a cabeça desse homem. Eu tenho certeza que tem uma caquinha, você sabe, no prato ali dentro? Deve ser algo assim, nesse nível, porque tudo que vem dali são ideias que não fazem nenhum sentido lógico e que, com certeza, vão só prejudicar as pessoas que supostamente deveriam ajudar. Não, mas tudo prejudica o povo. Eu quero saber como é que existe ainda quem defenda. Como é que pode haver uma... O povo está endividado, Katso. O dinheiro do FGTS é um dos dinheiros mais mal aplicados que existe na nossa economia. Não, é um roubo. Aplicado. Isso aí é um saco sem fundo. Você acha que tem um fundo lá? Tem lá o cofre do tio Patinhas, que já tem nada. Isso é virtual, ele existe virtualmente. Isso é um ataque direto ao pobre, porque uma das principais colaterais, uma das principais garantias de empréstimo que a população mais pobre pode dar é justamente a garantia do FGTS. E se ele não permite mais liquidez no saque do FGTS, na antecipação de aniversário do FGTS, essas pessoas não vão conseguir mais usar esse dinheiro como uma garantia para o crédito que elas podem ter para fazer alguma coisa. Então, ou seja, elas vão ter se o acesso a crédito para a população mais pobre no Brasil é limitado, vai se tornar mais limitado ainda. Crédito, já não tem crédito mais. 50% já nem paga. Não paga mais. E outra, você tira completamente o pouco de liberdade individual que o trabalhador tem. Porque, veja, ele já não tem uma completa liberdade sobre o dinheiro que está no FGTS. Ele, de certa forma, é obrigado a ter aquele dinheiro ali que não rende porcaria nenhuma. Na verdade, ele decresce, porque o que ele rende é menor que a inflação. E aí, agora, uma das poucas vezes que ele poderia sacar para fazer o que ele quisesse com esse dinheiro, inclusive aplicar na poupança, que já renderia mais, ou fazer qualquer outro tipo de aplicação, ele já não vai poder. Ou seja, é uma redução de liberdade cada vez maior, como se as pessoas mais pobres quisessem ser totalmente tuteladas e, entre aspas, protegidas das suas próprias decisões. Ele acha o quê? Ele acha que a dona Maria, que está endividada, ela vai pegar o dinheiro da FGTS para ir no Zenha? É que, na verdade, o Estado brasileiro está sem poder financeiro para fazer investimento em obras públicas, o que, em tese, geraria empregos, né? Então, a ideia do governo é tentar restringir esses saques para ter... vale tudo para ter caixa. Pois é, e aí que vem o problema, né? Mas até que ponto isso é justo, já que esse dinheiro é fruto do trabalho desses... Que impacta o mais pobre. Pois é, e que desvaloriza segundo a inflação. Então, é preciso fazer reajustes em termos de políticas do FGTS, né? Ou seja, primeiro de valorização
enfim, dos ganhos, dos rendimentos, melhor dizendo, em relação ao FGTS, né, que deveria estar um pouco ou bem mais acima da inflação, né, para que faça sentido ao trabalhador. Segundo o governo, precisa ter outras políticas para ter fundos para fazer obras, né? Não pode ser que tudo, ou boa parte venha do FGTS, porque o PAC, por exemplo, quando ele foi elaborado nos governos Lula, uma grande quantidade desses recursos eles vinham exatamente do FGTS. E aí o PAC virou o Pac-Man, porque ele comia os recursos e aquele joguinho infinito não acabava nunca. Quem ganhou com isso foram as construtoras. Exatamente. Aí eu pergunto, se o Lula gosta mesmo do povo, como ele fala que gosta, se ele ama... Ele fica engasopado, né, quando ele fala assim, né? Eu me corto o coração quando eu vejo no sinal alguém falando, por favor, me ajuda. E aí ele chora. Aí ele fala assim, enquanto tem gente comprando jatinho jatinho que ele voa, né? Eu me corto o coração, ver gente na fila do açougue para comprar osso. Ele falou tudo isso aí na campanha, não estou inventando nada. Absolutamente. Nada. Aí ele tá vendo o povo endividado. Endividou. 43,4%. A gente tá chegando no nível de 2014, que foi quando começou a desgraceira econômica do governo Dilma. Não se esqueçam. A gente tá chegando nesse ponto. E ainda ele quer negar o acesso ao saque de aniversário do FGTS, ao mesmo tempo que ele quer emprestar dinheiro para uns países que ele sabe que não vai receber. Um dinheiro que pode vir, que está vindo desse povo que não paga a dívida. E não acontece nada com ele. Ele está preocupado em ser o sugar daddy da América Latina e caribenha. Ele quer ser o sugar daddy da América Latina e caribenha. E quer tirar um empréstimo, hein? Porque nem dado é esse dinheiro. É um saque, é malandrinho. Esse saque de aniversário é um saque malandrinho. Para o trabalhador, como é que faz? Como é que defende? Alguém consegue aqui? Porque eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar racionalidade alguma. E me interrompo aqui, porque eu quero que alguém defenda isso, para me mostrar como é que você está brigando para emprestar dinheiro para caloteiro e está negando o dinheiro que é do próprio trabalhador brasileiro. Esse foi um dos casos assim mais surreais que a gente já viu. Porque a gente está num momento em que os trabalhadores estão completamente endividados. A gente está com os juros na altura justamente para conter a inflação, porque o governo não faz o corte de gastos, portanto não faz a lição de casa. Logo, nós não conseguimos oferecer crédito porque precisamos combater a inflação, porque o governo não corta custos. Neste momento de absoluta tensão, onde evidentemente os mais prejudicados são os mais pobres, o que faz o presidente da República? Vai à Argentina e, diante da situação de quase moratória, porque é isso que está acontecendo lá, o Alberto Fernandes não tem a mínima chance de ser reeleito por conta justamente do caos econômico que está acontecendo na Argentina. A Argentina dizendo, olha, não consigo pagar as minhas dívidas, a inflação está nas alturas, não sei o que eu faço, todas as minhas tentativas populistas de controlar a economia deram completamente errado. Aí o Brasil vai e diz, eu te empresto dinheiro. Eu vou pegar o dinheiro do trabalhador do meu país, que está restringido cada vez mais, que está endividado e que está voltando a perder os seus empregos. Eu vou pegar o dinheiro desta gente e vou dar para você, Argentina, que está falindo. Ele vai sacar o dinheiro do trabalhador, exato, pôr bem no fundo do trabalhador e emprestar para o caloteiro. E a gastança que não... Porque daqui a próxima viagem oficial, só falta o Lula levar o Amaury Júnior na comitiva, para ele fazer assim, já, que vestido bonito! Me conta qual é o seu estilista, estamos aqui na celebração! E ele não vai... E por que ele não... Se ele está emprestando a fundo perdido, com dinheiro do BNDES, que está emprestando a fundo perdido? A gente está falando de bilhão, tá? Que foi emprestado. Mas o seguro é pago pelo Tesouro, que também é dinheiro do povo.
Então, ou seja, ele está pegando... Se é 1 bilhão de calote, na verdade viram 2, porque você sacou do fundo que vem do mesmo imposto. Por que não pega esse dinheiro do BNDES e dá a fundo perdido para essas famílias pagarem a dívida? Exato, né? E o lado negativo do saque aniversário é que quando quero ver mesmo se ele é bom mesmo, se ele gosta do povo mesmo. Quando você é demitido, você não tem direito de pegar... Olha, você pega os 40%, mas não pega o resto, né? Então ajuda pouco as famílias, né? E outra, então, a família que está endividada... já retira tudo. A família que está endividada, esse resto que ela vai tirar, se ela for demitida, já não vai servir para cobrir o vão da dívida. Deveria ser em casos emergenciais, provando uma família que está endividada, pega tudo e salva as dívidas, em vez de continuar pagando juros para bancos, né? É algo que precisa ser muito racionalizado aqui. E acaba virando uma prisão. É muita maldade. Você acha que ele consegue ser o bonzão, Deise, e falar assim, agora eu vou pagar a dívida. Eu vou dei a fundo perdido para Cuba, dei a fundo perdido para Venezuela, dei a fundo perdido para Argentina, que quer dar. Né? Por que ele não pega e dá para o povo brasileiro? Sabe o que eu queria... Ou melhor ainda, pode fazer, nem falar para não falar em fundo perdido, para a gente parecer institucionalmente certo. Entrega para ele e fala assim, o dia que você tiver, você me paga sem juros. Sabe empréstimo de mãe? Ele não é o pai do pobre? Não, Pavinato, sabe, tem algumas pautas que a gente coloca aqui que a gente consegue entender a razão social do porquê que as pessoas defendem, né? Então, por exemplo, que nem a gente estava conversando aqui sobre o MST, já teve uma ação ideológica, mas eu queria ouvir sobre esse assunto, porque para mim não há argumento que chegue a tempo. Eu queria ouvir aquele senhor que teve aqui, que levantou da mesa um dia, eu não lembro. O José Américo, é deputado do PT. Porque eu acho que só um deputado do PT ou alguém muito fiel ou muito, sei lá, não quero usar nenhuma palavra que desabone as pessoas, mas para poder defender esse tipo de atitude, porque eu não consigo encontrar argumento que chegue a tempo, honestamente. Pode ser domesticado, pode ser... Tem interesses pessoais, certamente não pensa no Brasil. Aqui, no final de contas, aquela frase do Marcos Lisboa, que ele sempre diz, que o Brasil não é pobre à toa. Isso daqui é um trabalho de profissional. É profissional. Assim, tudo que precisa fazer para o Brasil se manter um país pobre, a gente está fazendo. Tudo. Só nessas últimas 1h30, a gente já discutiu uma dúzia de temas que vão exatamente na direção de fazer com que o Brasil se mantenha um país pobre e que não se desenvolva. Não, pior, não só ficar pobre, mas virar um narco-estado pobre. Exatamente. Só que aí tem uma questão que eu vou parecer extremamente repetitivo aqui, mas é preciso que se diga. Há um plano muito maior por detrás disso. Porque, vamos lá, parando racionalmente. Não, você vai trazer mais uma notícia boa? Não. É que não faz realmente sentido racional eu tirar dinheiro do mais pobre, que é isso que eu estou fazendo, e emprestar para um país que está falindo, e este país, muito provavelmente, não me pagar. Ou se me pagar, vai me pagar muito lá na frente, sem juros, como aconteceu com a Venezuela, como aconteceu com Cuba, e tantos outros exemplos, inclusive de países na África. Não faz sentido. A não ser que eu coloque nesta conta, nesse raciocínio político, um projeto de poder muito mais amplo, que engloba toda a América Latina. E aí isso que eu acho. Falando. Eu acho que é por isso que eu falo que ele é o Sugar Daddy. Projeto de poder. Ele é o Sugar Daddy da América Latina. Exato. E ele está com pressa. Exato. Porque no momento desse, com o povo metade das famílias brasileiras endividadas, você tira ainda um empréstimo que nem vai ajudar. E o endividamento médio não é baixo, não. O endividamento médio é de R$ 4.350, alguma coisa assim. O endividamento médio das famílias. Então vai sacar uma coisa que já não vai pagar, a pessoa já vai... Olha a loucura que é isso aqui. E aí não quer pagar para o povo e quer dar dinheiro para um país que sabe que não vai pagar e também não vai ajudar o povo argentino. Você acha que é Cristinona? Acha que a Cristinona não vai dar uma mordidinha? E aí vem justamente essa questão. Nós não podemos subestimar a visão bolivariana deste governo. Bolivariana aqui no sentido de enxergar a América Latina como um único bloco, e este bloco precisa ter majoritariamente ou unanimemente presenças de partidos de esquerda alinhados com os interesses do PT e, portanto, com os interesses do Lula. Dessa forma, ele ganha uma relevância internacional que ele não conseguiu nos
seus 2 primeiros mandatos, não conseguiu com o Foro de São Paulo, com a União do Foro de São Paulo que eles fizeram lá na década de 90, e agora, na base do dinheiro, na base da grana, ele vai tentar conseguir, mesmo que isso custe o seu discurso de defesa dos mais pobres internamente no país e mesmo que isso custe a sua popularidade. Agora, a depender dos outros países, esse plano do Lula não vai muito longe, porque a gente tem no Uruguai um presidente liberal, Paraguai agora elegeu presidente de direita, o Chile está discutindo a Constituinte, que vai ter como composição a maioria da direita. Na Argentina, as chances da esquerda vencer são zero. A Argentina é uma ou vai ser um conservador surpresa, ou vai ser um liberal. Então, assim, a América do Sul... Exatamente. A América do Sul está se movimentando para um pêndulo muito mais agora para o lado da direita do que estava no passado. Então, e talvez mas aí agora o Lula tá amiguinho de quem? Não, ele tá amigo do Xi Jinping. Ele tá amigo do Putin. Não, mas aí é que entra um desespero maior ainda. Porque se você percebe que o pêndulo... do Ayatollah. Se você percebe que o pêndulo... na América do Sul, por enquanto, tá voltando para a direita, aí é que eu vou acelerar os meus investimentos. Como cantava Elis Regina, né?